Opa, então eu li a série Robert Langdon, do escritor americano Dan Brown, esse cara que é basicamente o McDonald's da literatura. Então ele é aquele autor que os críticos adoram detestar, mas que vende milhões de cópias a cada novo lançamento, como se cada novo livro de fato fosse blockbuster do verão, né? E não é diferente com a série Robert Langdon. No total já foram lançados 5 livros e já venderam mais de 120 milhões de exemplares no mundo inteiro. O primeiro volume foi lançado em 2000, né, o Anjos e Demônios, e esse último, o Origem, foi lançado em 2017. E com esses números, a gente tem aqui na série Robert Langdon uma das séries mais vendidas da história, só que esses dados de exemplares vendidos são de 2009, ou seja, eles não incluem necessariamente esses últimos lançamentos da série, né? Então eu arrisco dizer que os números devem ser um tanto maiores hoje em dia. O protagonista aqui da série é um personagem chamado Robert Langdon, que é um renomado professor americano que tem por volta de 40 anos, que ensina iconologia e simbologia religiosa na Universidade de Harvard. Esse campo é um campo fictício, que foi criado aqui pelo próprio Dan Brown, né? Não existe esse curso em Harvard, e ele vai estar relacionado ali ao estudo de símbolos históricos, o que vai ser muito imprescindível aqui para as tramas que o Robert Langdon vai participar. O que acontece é que a cada novo livro, o Robert Langdon vai se ver envolvido ali em uma trama de mistérios e de conspirações que envolvem a história e a arte. Então, durante as suas aventuras lá, o Langdon ele vai precisar decifrar diversos enigmas muito complexos numa corrida contra o tempo para salvar a humanidade. Então a gente está falando aqui de livros policiais que hora e outra vão flertar ali com a ficção histórica e até mesmo com a ficção científica. Mas, muito que bem, né, gente? Antes de mais nada, a real é que eu nem tava planejando encarar esses livros aqui, só que eu fiquei sabendo que iam ser lançado esse novo livro da série, né, que vai sair agora em setembro, no mês que vem, chamado O Segredo Final. E aí eu lembrei que eu tenho o Código da Vinci aqui em casa, inclusive ele tá bem aqui nessa pilha, não vou pegar ele agora, tá meio difícil de pegar. Eu comprei esse livro aqui num sebo, tem um tempinho, paguei R$5 inclusive. Aliás, eu acho que todo sebo que se preze vai ter uma cópia do Código da Vinci e do Marley e eu. Enfim, em vista desse lançamento, eu lembrei que eu sempre quis ler o Código da Vinci e tudo mais. É um livro muito falado, muito famoso, mas o que é que acontece? Eu descobri que ele é o segundo de uma série. E aí, já sabe, meu lado completista falou mais alto. Eu falei, gente, eu não posso começar pelo segundo. E aí eu caí nessa armadilha. De repente eu já tava lendo 5 livros aqui da série pra não burlar essa ordem. Realmente é uma coisa séria isso que eu tenho, gente. E isso é ridículo, porque os livros são histórias fechadas. Cada um é uma aventura independente. É tudo muito bem redondinho. Então você não precisa, por exemplo, ler o livro 2 para ler o 3 e assim por diante. Você pode pegar ali muito livremente qualquer um desses 5 livros e lê-los sem compromisso. E eu sabia disso, mas mesmo assim eu decidi encarar essa série. E aí o resultado aqui, ao longo desses últimos meses, eu li os 5 livros da série Robert Langdon. Então só avisando também que vai ter spoiler nesse vídeo. O que eu achei mais impressionante nessa minha experiência é que no final das contas a gente esteja falando talvez de uma literatura de conspiração ou até mesmo uma literatura mais revisionista, porque o Robert Langdon é um personagem que ele é quase como o Atlas da mitologia, sabe? Aquele cara que tá condenado a carregar o céu nas costas. Porque o Robert Langdon é um cara que carrega nas costas simplesmente os segredos mais cabeludos da humanidade, um livro por vez. Então ele vai desvendando esses segredos, que são os pilares da sociedade ocidental, conforme a gente vai descobrindo, né? Então a cada livro, o cara, ele realmente vai fazer descobertas assim que, olha... E aí, cada volume aqui da série, ele vai partir de uma mesma inquietação, se é que a gente pode colocar assim, né? Eu não tô nem falando de fórmula mesmo, tô falando do que seria a pergunta dramática, né? O motor aqui das histórias. Então parece que o Dan Brown, ele realmente parte dessa premissa de que prepare-se para repensar tudo que você achava que sabia sobre... Aí você adiciona aqui um tópico histórico ou um tópico religioso. E eu tô falando sério, todos os livros aqui da série, para além de qualquer outra coisa, tem sempre esse tom pronunciadamente muito alarmista mesmo, sabe? E olha, eu nem tô reclamando, os livros são relativamente divertidos, eles são bem rápidos de ler também, apesar de serem bem volumosos, né? E mesmo dentro desse absurdo a que ele se propõe, né? Eles funcionam até relativamente bem. Então, o Dan Brown, ele sempre escolhe esses temas controversos ou misteriosos e vai criar histórias sobre a verdade por trás desses temas. Então é um tipo de narrativa que sempre rende muita discussão a cada novo lançamento, ainda mais porque algumas dessas tramas vão pintar a Igreja Católica como vilã, como se fosse um grande cartel mesmo. E aí, né, o choque cultural e a polêmica tá garantida. Então,
Os grandes temas aqui dessa série do Robert Langdon, se é que a gente pode colocar assim, são a ciência versus a religião e, consequentemente, a história versus a fé. Então, a grande tensão que vai rondar esses livros, no final das contas, vai ser realmente a manutenção desses segredos que sustentam essa sociedade ocidental que a gente conhece, né? E aí, pesquisando mais a fundo, eu descobri várias coisas muito curiosas. Eu fui percebendo que o Dan Brown, por mais acusado de distorcer algumas coisas da realidade, algumas coisas da história, por mais acusado que ele seja, ele parece levar muito a sério aquilo que ele escreve. Então ele já afirmou em certo momento que os romances dele não são anticristãos, que ele não vê dessa forma e que ele próprio se encontra ali numa jornada constante e espiritual, ou seja, ele não se considera necessariamente ateu, mas ainda assim, por essas entrevistas e declarações, parece que o cara acredita estar fazendo uma reportagem denúncia ali, não apenas ficção, porque na época do Código da Vinci, inclusive, rebatendo algumas imprecisões históricas apontadas ali por críticos e por historiadores, ele disse estar plenamente convicto de que algumas coisas que ele colocou no livro realmente são verdade. Os livros dele ainda são bastante criticados hoje em dia, seja por essa escrita que é considerada fraca ou por essas licenças históricas e religiosas que ele toma, que são muitas, como eu falei, mas ainda assim, né, eles continuam vendendo muito bem. E aí eu tava lendo uma matéria que foi publicada no The Guardian sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, inclusive, onde vai ser lançada de fato essa pergunta, né? Como que pode alguém tão ridicularizado pela crítica, ao mesmo tempo ser um dos autores mais lidos do planeta, né? E talvez a resposta pareça estar lá no começo da carreira dele, quando o Código da Vinci foi publicado. Antes dessa má fama, o Dan Brown, ele colecionava vários elogios ali da crítica mesmo, o que encantava os leitores, principalmente na época que o Código da Vinci foi lançado e que se tornou esse fenômeno. Nessa matéria também vai colocar que, muito possivelmente, todo esse sucesso do Dan Brown se deve a essa sensação de que os leitores têm de que eles estão aprendendo alguma coisa para além de se divertirem ali num thriller, né? Então a gente vai ter muitas informações de fato sobre história da arte, sobre catolicismo, sobre história medieval e tudo mais. Só que, como eu falei, né, muitos historiadores, eles contrapõem coisas que o Dan Brown coloca nesses livros. O Código da Vinci foi o livro que o alçou ali ao status de autor best-seller mundial, né? Ao mesmo tempo que ele virou alvo de várias polêmicas e tudo mais. É um livro que teve tamanho impacto que vários católicos, inclusive, eles ficavam se perguntando o quanto de verdade existia ali, né? Afinal, é um livro que coloca em xeque de uma forma bem radical muitos dos dogmas bem centrais dessa tradição cristã, como a própria figura do Jesus Cristo. E aí, como eu falei, parte desse apelo do Dan Brown, então, para esses leitores, seria então essa centelha intelectual que os fisgava, né? Ou seja, essa sensação de que eles realmente estavam aprendendo alguma coisa, ou de que eles estavam expandindo a mente, ou abrindo os olhos para a verdade, né? E aí, antes de falar mais um pouco sobre cada um desses livros, o que acontece também é que o Dan Brown, ele tem uma fórmula. Essa série aqui do Robert Langdon, ele tem uma fórmula muito pronunciada. E a altura do segundo livro, isso vai ficando quase que irônico. Então todos os livros realmente eles vão girar em torno desse mesmo ponto. A gente vai começar a ler com Robert Langdon, esse professor de simbologia de Harvard, tá vivendo ali a vidinha dele, até que ele acaba envolvindo numa encrenca tamanha que pode decidir ali o futuro da humanidade. Uma encrenca que sempre está envolvendo, então, a seguinte fórmula, e eu vou destrinchar aqui cada uma delas. Então a gente sempre vai ter uma instituição secreta, ou seja, a igreja, os Illuminati, a maçonaria, a ciência futurista, enfim. A gente sempre vai ter um assassinato brutal e cheio de simbolismos, que vai iniciar aqui os trabalhos nos romances. A gente vai ter uma corrida contra o tempo, geralmente 24 horas ou menos do que isso, porque todos os livros eles se passam dentro desse espaço de tempo muito limitado. A gente vai ter um vilão misterioso, que é muito poderoso, parece muito perigoso, mas que no final, quer dizer, no final não, mas pro meio também, a gente acaba descobrindo que ele é apenas um peão de uma figura que age ali na encoita e que é muito mais poderosa do que ele. A gente vai ter, isso é muito importante também, uma mulher muito bonita e muito inteligente que vai ser a companhia aqui do Robert Brown nessas aventuras. A cada livro a gente vai ter uma personagem diferente que vai ocupar esse lugar, que vai ser tipo a Watson aqui do Sherlock. E para terminar essa fórmula aqui, a gente vai ter toneladas e toneladas de informações que são despejadas em capítulos bem curtos. Eu tô falando aqui de infodumps bem pesados mesmo. E
uma regra essencial, esses capítulos sempre terminam em um cliffhanger, ou seja, num gancho, né, que faz você ter vontade de continuar lendo. Essa é basicamente a fórmula de todos esses 5 livros aqui do Robert Langdon, sem exceção, e por isso que, mesmo com paródias, mesmo com essas críticas ácidas, mesmo com essas adaptações meio duvidosas, né, tô falando dessa série de filmes estelando o Tom Hanks, mesmo com toda essa graça que a galera gosta de tirar, né, pra cima desses livros, porque eles realmente seguem muito à risca essas fórmulas, e isso também ajudou a fidelizar uma legião de leitores aqui para o Dan Brown. Enfim, sem mais enrolação, eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses livros, o que foi que eu achei também, e só avisando mais uma vez, vai ter spoiler. Então, começando aqui com Anjos e Demônios, que é o primeiro livro aqui da série, publicado em 2000. Ele tá fazendo, inclusive, 25 anos de lançamento esse ano, né? Essa aqui vai ser a aventura inaugural aqui do Robert Langdon, onde o Dan Brown já vai afinando essa fórmula do sucesso, né? Então aqui o Robert Langdon, de cara, já vai enfrentar os Illuminati e uma conspiração contra o Vaticano. Então a gente vai ter uma mistura aqui de simbologia esotérica com conspiração global. O que acontece, basicamente, é que há uma bomba de antimatéria que está escondida ali em Roma, plantada ali no coração do Vaticano, e que foi colocada pelos Illuminati, que é esse grupo secreto que faz rivalidade ali com a igreja, né? A antimatéria seria, então, essa substância que, quando entra em contato com a matéria, ela vai aniquilar tanto a matéria em si quanto a si mesma. Ou seja, ela vai provocar um grande Big Bang ali, pela quantidade de energia que ela vai liberar. Resumo da história, se essa bomba detonar, ela não vai só acabar com o Vaticano, mas com, sei lá, a Itália inteira, ou talvez a Europa inteira. Vamos colocar o mundo inteiro logo. A parceira aqui de investigação do Robert Langdon é uma moça chamada Vitória. Ela é uma cientista ali que ajudou a desenvolver essa antimatéria. Eu achei esse livro bem exagerado, ele também é bem brega, mas ele é bem divertido. A gente vai ter vários detalhes, inclusive, de como funciona o conclave, né? A eleição de novo Papa, porque isso vai acontecer nesse livro, conforme a gente viu muito recentemente, né? Mas, de novo, tudo aqui vai ser tratado como se fosse um thriller mesmo. Então vai ser uma espécie de missão impossível, com referências ali sobre o Bernini, sobre o Galileu, sobre rituais secretos, e realmente foi aqui nesse livro que o Dan Brown ele vai descobrir ali o equilíbrio entre essa erudição mais enciclopédica que a gente vê nesses livros dele, mas essas correrias bem típicas de filme de ação mesmo, esse tom que vai marcar essas aventuras aqui do Robert Langdon. Então eu achei bem divertido, apesar de tudo isso, mas de fato eu acho que essa quantidade de infodump e de reviravolta, ela realmente já começou a me cansar já no primeiro livro. Com isso, a gente chega ao segundo volume aqui da série do Robert Langdon, que é o mais famoso disparado aqui da série, o Código da Vinci, publicado em 2003. E esse aqui, como eu já falei no começo do vídeo, né, é um grande fenômeno cultural, ele é o divisor de águas, um dos livros mais comentados ali nos anos 2000. Pra mim, inclusive, ele é provavelmente um dos primeiros títulos que me vem à mente quando se fala em best-seller, né, então ele realmente, pra mim, se tornou um sinônimo desse tipo de livro. Essa repercussão toda veio por parte da polêmica do que é retratado nesse livro, né, então ele realmente virou pauta de telejornal, tema de sermão até em missas, em igrejas, né, só pra dar uma ideia do impacto que ele teve. Então, realmente, o Código da Vinci é um livro que serviu de combustível para a paranoia em relação à Igreja Católica, né? E aqui, essa fórmula do Dan Brown, né, ela vai atingir ali o seu auge. A gente vai ter, de novo, Robert Langdon correndo contra o tempo para provar a sua inocência dessa vez, já que ele vai se tornar o principal suspeito do assassinato de um curador ali do Museu do Louvre, em Paris, um cara chamado Jacques Sonnier. Assim como no primeiro livro, esse assassinato desse cara é bem performático, então ele vai ser assassinado ali dentro do próprio Louvre, e ele vai ser colocado ali como se na mesma posição do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, cheio de códigos ali ao redor dele. E logo no começo a gente vai entender que esse assassinato desse cara é uma tentativa ali de uma organização secreta para ocultar um dos segredos mais importantes ali da Igreja Católica, né? Essa organização secreta, inclusive, é o Opus Dei, que seria um braço ali da Igreja Católica. E aí, mais uma vez, a gente vai ter essa caçada cheia de enigmas escondidos. Dessa vez, a grande referência vai ser as obras mais famosas aqui do artista renascentista Leonardo da Vinci. E dessa vez, quem vai fazer companhia aqui ao Robert Langdon dessa investigação é uma moça chamada Sophie Neveu, que trabalha como criptologista ali na polícia francesa e que era neta do Sonnier, né? Esse curador que foi assassinado. E aí, nesse daqui, o Dan Brown, ele vai realmente se meter com algumas das figuras centrais do catolicismo. Então a gente vai ter, para além de Jesus Cristo, Maria Madalena, a gente vai ter o Priorado de Sião, toda essa polêmica envolvendo o Santo Graal,
que o Santo Graal aparentemente não seria um cálice, mas sim uma linhagem. Lembrando que o Santo Graal, essa relíquia lendária, né, ela geralmente é descrita como o cálice usado ali por Jesus Cristo durante a última ceia, o cálice que ele usou para tomar o vinho e para compartilhar ali com os apóstolos, e que também teria sido usado para recolher o sangue de Jesus Cristo durante a sua crucificação. Enfim, o que acontece aqui no Código da Vinci é que a gente tem esse segredo, esse grande segredo religioso que está sendo guardado há mais de 2000 anos por essa sociedade secreta, a Opus Dei, e caso venha à tona, esse segredo poderia abalar para sempre os alicerces ali do cristianismo. Esse grande segredo é que Jesus Cristo e Maria Madalena foram casados e tiveram filhos. Então, a Maria Madalena também tinha sido uma das apóstolas de Jesus Cristo e não ali uma prostituta e tudo mais. Então, esse é um segredo que a Igreja Católica guarda as 7 chaves, e aí, segundo esse romance, as pistas dessa verdade, né, sobre Jesus Cristo, elas estavam escondidas ali no quadro da Última Ceia do Da Vinci. Precisa nem falar porque que isso incomodou tanto, né? O Dan Brown, nesse livro, ele realmente coloca em jogo não só símbolos religiosos, mas também certezas históricas bem dogmáticas que sustentam séculos e séculos de tradição. E a verdade é que a escrita desse livro, mais uma vez, ela é bem truncada, ela vai ser, mais uma vez, cheia de diálogos expositivos, muito infodump, como eu falei, mas essa coisa aí envolvendo Jesus Cristo realmente pegou fundo ali nas pessoas, né? Eu lembro que na época esse livro era muito falado, ele já chegou até a ser excomungado. E o interessante é que no Código da Vinci a gente vai ter esse limite da ficção que ficou meio anuviado na percepção do público e que, mais uma vez, trouxe à tona vários debates sobre a Igreja Católica, né? Sobre o papel da Maria Madalena, mais especificamente. Aliás, tem um filme da Maria Madalena de 2018, que tem a Rooney Mara e o Joaquin Phoenix, que vai trazer também essa versão dela, né? Essa versão de que ela era uma apóstola. E que, para além disso, e esqueci de mencionar isso porque isso também está presente aqui no Código da Vinci, a Maria Madalena teria escrito seu próprio evangelho, né? Que foi incluído na Bíblia, mas que acabou sendo retirado em edições posteriores. E assim, gente, vale mencionar também que essa nem é de longe a primeira obra que vai lançar essa visão revisionista sobre o catolicismo, sobre a imagem de Jesus Cristo. Só lembrando, por exemplo, que a gente tem um filme de 1988 chamado A Última Tentação de Cristo, do Scorsese, e que a gente vai ter esse retrato mais diferenciado de Jesus Cristo, vamos colocar assim, né? Mas enfim, voltando aqui ao livro, para finalizar essa parte aqui sobre o Código da Vinci, admito que até mesmo eu ficava meio boquiaberto com alguns desdobramentos e com algumas informações que foram sendo apresentadas ali. Eu lembro que eu fui pesquisando uma a uma depois. E esse foi o livro que eu mais me diverti. Eu posso dizer então com folga que esse é o melhor livro aqui da série, disparado. De fato, ele é o mais conspiratório também. E olha que o Dan Brown, ele tá sempre dobrando a aposta. Então, depois de todo esse exposed aqui de Jesus Cristo, a gente vai ter um volume mais tranquilo. A gente chegou então aqui ao 3º volume da série, que é O Símbolo Perdido, publicado em 2009, 6 anos depois ali do Código da Vinci, né? Então, dessa vez, o Robert Langdon, ele vai deixar a Europa um pouco de lado, porque ele vai, digamos assim, cuidar de assuntos da própria casa. Esse é um livro que vai se passar nos Estados Unidos, mais especificamente em Washington, D.C., e ele vai explorar então os segredos e os mistérios da maçonaria, essa sociedade que sempre despertou muito fascínio e também muita desconfiança no imaginário popular. Para resumo de papo, a gente vai ter como que a maçonaria ela tá envolvida literalmente na política e na fundação ali dos Estados Unidos, ou seja, a ousadia não vai diminuir. Só que ao invés de escândalos teológicos, desse revisionismo sobre Jesus Cristo, a gente não vai ter a fé de ninguém aqui abalada. O que a gente vai ter de fato aqui são símbolos esotéricos e esses códigos maçônicos, toda essa mística dos pais fundadores dos Estados Unidos, como eu falei, né? Então, esse é um livro que vai ser interessante também pela ambientação. A gente vai ter cenas de perseguição ali no próprio Capitólio, pistas escondidas ali em monumentos históricos, vai ter toda essa aura de conspiração americana. É um livro que realmente remete a filmes de espionagem mesmo, muito mais do que os outros. O vilão aqui é um cara que tem uma estética toda tatuada, um corpo todo esculpido, como se fosse uma espécie de deus na Terra, né? É um vilão que tá em busca de poder e tudo mais. O problema é que, ao mesmo tempo que essa trama ela vai ganhar por essa cenografia e por essa novidade, né? A gente vai ter muitas informações ali sobre a formação dos Estados Unidos mesmo. Essa fórmula aqui da série já tava começando a dar desgaste e realmente ela já tava me cansando um pouquinho. Então os enigmas, eles realmente
ficam muito previsíveis. E esse clímax, na primeira vista, pode parecer muito profundo, muito espiritual. Ele parece só um sermão bem batido. Então esse é um livro que choca menos e que não criou tanta polêmica quando o Código da Vinci. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Inferno, o quarto livro aqui da série, publicado em 2013. Desse daqui, então, o Dan Brown, ele viu que o negócio não deu muito certo ali nos Estados Unidos, ele vai voltar de novo à Europa, mais especificamente, dessa vez, a Itália. Dessa vez, a figura central aqui nesse livro é ninguém menos do que o Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, né? Esse que é um dos textos mais influentes da literatura ocidental, que vai descrever essa jornada pela visão ali mais medieval do inferno, do purgatório, do paraíso. O Dante e a Divina Comédia vão se tornar, então, digamos assim, um mapa simbólico aqui desse volume. Então, logo de início, a gente vai ter o Robert Langdon acordando em um hospital em Florença, ali na Itália. Ele tá sem memória, e aí ele vai precisar reconstruir tanto os enigmas da trama quanto os da própria mente, porque pouco a pouco ele vai se lembrando do que aconteceu ali nas últimas horas da vida dele, né, antes dele perder essa memória. É um livro que fica até um tanto mais psicológico por conta desse aspecto, né, mais claustrofóbico, como se o próprio Robert Langdon ali fosse um prisioneiro dentro da própria história. E outro destaque, e eu acho que é o grande diferencial desse livro, é que ao invés do foco na religião, a gente vai ter um foco na ciência. Então, a grande ameaça aqui não vai ser mais eclesiástica, mas sim um dilema bioético, né? Então o que acontece é que a gente vai falar aqui de engenharia genética, de superpopulação global, de transhumanismo, para além de ser um líder religioso muito fanático ou um caçador de poder, a gente vai ter aqui como vilão um cientista visionário que está disposto ali a sacrificar a humanidade, a salvá-la de si mesmo. Então esse é um livro que vai encarnar esse conflito mais contemporâneo entre ciência e ética e responsabilidade. E a essa altura eu sinto que, assim como esses livros, eu tô ficando muito repetitivo. O que mais me cansou realmente foram essas reviravoltas. Durante a leitura chega um momento, e esse momento é bem no começo mesmo, que a gente tem essa sensação de déjà vu constante, a gente tem essa sensação de que a gente sabe o que vai acontecer. E assim, a gente sabe que vai ter um grande segredo que vai ser revelado. Quando esse grande segredo é revelado, ele não acontece de uma forma muito subversiva. Então, mesmo que seja algo inesperado, você meio que não fica surpreso porque você já sabia que seria algo inesperado. Eu não sei se dá pra explicar muito bem. Mas esse é um livro que realmente parece um remake do Código da Vinci, só que ao invés de religião a gente vai ter tecnologia, né? Mas, apesar de tudo isso, eu acho que ele puxa alguns diálogos bem interessantes ali sobre esses medos bem reais do século XXI, né? São assuntos que ainda são debatidos hoje em dia, sobre essa responsabilidade coletiva, sobre para onde está caminhando a humanidade, no quesito de superpopulação, no quesito também do que a gente está fazendo com o planeta, essa possibilidade de um colapso da humanidade por excesso de si mesma, né? Mas enfim, vamos seguir aqui logo, porque só falta mais um livro. E com isso, finalmente, a gente chega aqui ao último livro lançado aqui da série Robert Langdon, o quinto volume, que é o Origem, publicado em 2017. Dessa vez, o Dan Brown ele vai trocar o passado pelo futuro. Como assim, gente? Acontece que o enredo vai permanecer ali na Europa, só que dessa vez ele vai se passar na Espanha, ali entre Barcelona e Madrid e Bilbao. E ele começa, adivinha, com um ex-aluno ali do Robert Langdon contatando ele para colocá-lo em mais uma encrenca, né, gente? Eu tô falando adivinha porque eu acredito que não mencionei, mas basicamente todos os livros começam dessa forma, né? Alguém chamando ali Robert Langdon para um serviço, esse serviço acaba se tornando um inferno na vida dele. Então aqui no Origem a gente vai ter Nostradamus e as suas previsões, a gente vai ter a questão da inteligência artificial e, mais uma vez, sim, gente, ela voltou, a religião. A história começa quando esse cara chamado Edmund Kish, que é um ex-aluno ali do Robert Langdon, o contata. Esse Kish é um milionário da tecnologia, ele é uma espécie ali de Nostradamus high-tech. Ele promete que vai fazer uma grande revelação para o mundo inteiro, uma revelação muito bombástica, que seria ali a resposta definitiva para duas perguntas que vem movendo a humanidade desde sempre, né? De onde viemos e para onde vamos. E essa revelação do Kish, segundo ele, vai derrubar as bases de todas as religiões para inaugurar o que seria uma nova era da ciência. Só que, claro, né, como manda ali o manual do Dan Brown, o Kish vai ser logo assassinato antes de divulgar essa descoberta. E aí, nesse ponto que o Langdon, ao lado ali de uma mulher chamada Ambra Vidal, que é a diretora ali de um museu, né, e não por acaso ela também vai ser noiva de um príncipe herdeiro da Espanha. Enfim, eles dois vão precisar correr ali contra o tempo para desvendar esse assassinato, para descobrir que segredo é esse que esse cara ia revelar e tudo mais. E aí, o grande diferencial nesse volume vai ser a presença do Winston,
que é uma inteligência artificial que foi criada pelo próprio Kish e vai se tornar aqui um parceiro do Robert Langdon. Esse Winston é bem sarcástico, ele não só vai auxiliando ali na investigação, como muitas vezes ele vai até roubar a cena. É um personagem que eu até gostei. E aí, se nos livros anteriores a gente tinha como principal ajudante ali do Robert Langdon essas mulheres muito bonitas e muito inteligentes, que sempre eram renovadas a cada volume, né? Aqui a gente vai ter nada mais, nada menos do que uma aposta digital do Dan Brown, né? Mais uma vez a gente vai ter essa questão desses dilemas contemporâneos nesse livro. Gente, é impossível a gente não pensar no Elon Musk e na Tesla e na Neuralink lendo esse cara aqui, o Kish, e tudo o que acontece, e tudo que ele defende. Só que como todo bom best-seller, ele não é um livro que vai te deixar desesperançoso ou muito aflito no final. Então há uma visão otimista aqui das coisas, né? Apesar de todos esses assuntos que vão ser trazidos. Então o Dan Brown ele vai jogar uma nova camada para essa discussão ciência versus religião, né? Porque ele vai lançar a pergunta: esquece homem, esquece Deus. E se fossem as máquinas que governassem o mundo? Só que realmente esses discursos que a gente vê no final aqui desses livros, nesse caso específico, ele me tirou completamente. É um negócio assim, bem a cabana mesmo. E no final eu fiquei realmente com essa sensação de que eu tava lendo um volume que servia pra fechar a série, né? Dorime. Ufa! Então é isso, gente. Esses foram 5 livros aqui da série Robert Langdon que eu li ao longo desses últimos meses. O Dan Brown, ele realmente parece ter encontrado ali a fórmula perfeita do thriller, que vai misturar cultura pop com história da arte, com teoria da conspiração e para o grande público isso é muito irresistível. Isso aqui é realmente puro suco de best-seller. Eu digo puro suco de best-seller porque quando um livro de ficção ele alcança esse status, né, independentemente do gênero dele, a gente começa a enxergar padrões muito incomuns. Então essa narrativa muito acessível, muito acelerada, muito rápida, e essa tentativa de universalizar os temas. Então ao mesmo tempo que ele propõe tabus e discussões muito polêmicas, ele não vai colocar necessariamente um final desesperançado ou uma coisa que as pessoas não podem entender. Eu acho que realmente o motivo do sucesso dessa série do Robert Langdon é porque os livros sempre tocam em inseguranças muito fundamentais da nossa sociedade, que são a insegurança que a gente sente a respeito das instituições de base, né? Então, religião, saúde, tecnologia. Se os filmes ali da série do Matrix, que também estavam sendo lançados na mesma época desses primeiros livros, né? Se esses filmes, eles exploravam essa ideia de que a gente vive numa simulação e que a verdade liberta. Esses romances aqui do Dan Brown também vão partir dessa suspeita que também é muito sedutora pra gente, né? De que os ricos e poderosos, de que todas essas instituições, elas manipulam registros históricos, elas manipulam o nosso acesso ao conhecimento e com isso elas escondem os segredos para manter o poder. E eu até gosto de como que o Dan Brown ele assume essa coisa formulaica mesmo. Isso gera uma sensação de loop, pelo menos em mim gerou. Então é regra de que a cada livro o Robert Langdon ele vai seguir aquele mesmo caminho para desvendar o enigma, aquele mistério. Só que, ironicamente também, essa revelação da verdade que a gente tem ao final de cada um dos livros, essa grande revelação filosófica ou espiritual a respeito da humanidade e tudo mais, vai ser uma revelação que no final das contas não muda nada. Então talvez exista até por parte do próprio Robert Langdon de que a verdade é melhor deixar do jeito que tá, né? Ou seja, nesses livros não é uma verdade libertadora, porque no fundo são esses segredos e conspirações que, como eu falei, sustentam a própria sociedade. E aí, em retrospecto, analisando melhor, dá pra perceber também que o Robert Langdon, na maioria das vezes, não faz quase que diferença nenhuma no desfecho das tramas, porque o rumo das histórias, eles dependem muito mais dos outros personagens. Parece que as coisas vão acontecendo e ele só vai seguindo mesmo, né? Então, muito mais do que um herói, ele parece realmente uma grande testemunha de tudo aquilo. Quanto ao futuro da minha relação aqui com a série, eu acho que eu não vou ler esse 6º livro, O Segredo Final, que, como eu falei, vai sair no mês que vem. Pra ser honesto, eu não tô nada animado. Eu saí bem cansado aqui da leitura do Origem. Eu já não tava aguentando mais. Então eu nem sei sinopse desse Segredo Final. Pelo título, parece que vai ser o último livro da série mesmo, né? Então eu fico até me perguntando, será que o Dan Brown vai fazer igual o Conan Doyle, que tentou matar ali o Sherlock Holmes pra se livrar logo dele, pra não precisar mais escrever? E ele vai fazer a mesma coisa aqui com Robert Langdon, vai matar nesse Segredo Final? Enfim, não sei. Se alguém ler, depois me conta, por favor. É isso então, gente. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta aqui nos comentários se você já leu aqui os livros da série do Robert Langdon, ou se você já leu 1 ou 2, me conta qual. O que é que você acha também, qual que você mais gostou, qual que você odiou. Eu vou gostar muito de saber disso. E muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.